Quero apenas deixar esta centelha aqui. Falar sobre pornografia é falar sobre capitalismo. O movimento NoFap tem ganhado adeptos a cada ano e no mês de setembro, com a campanha NoFap September, parece que o movimento ganha ainda mais notoriedade. E as pessoas que aderem a esse movimento citam uma série de benefícios que o NoFap traria para a pessoa. Um maior desempenho sexual, maior concentração, aumento de hormônios, o fim de problemas como a impotência sexual, entre outros. Mas se nós formos nos concentrar nesses objetivos, eles são, parece que exclusivamente pessoais. É o que você ganha ou o que você deixa de perder quando você adere ao NoFap. E o tema em questão parece que nós podemos debater de outras maneiras quando nós ampliamos a nossa visão. E no vídeo anterior, onde eu falei sobre o NoFap, pornografia e outras coisas, uma amiga me disse, bom, eu entendi a sua argumentação, mas não ficou clara essa relação entre pornografia e violência contra a mulher. Bom, essa vai ser a reflexão desse vídeo. Então, para falar dessa relação entre a pornografia e a violência contra a mulher, existem algumas coisas que a gente precisa ter em mente. Primeiro, como que funciona a indústria pornográfica, como que é o trabalho na indústria pornográfica, e ainda podemos falar sobre como a pornografia contribui para a cultura do estupro. Para começo de conversa, falar sobre a pornografia ou a indústria pornográfica é falar sobre capitalismo. A indústria pornográfica é uma das mais lucrativas do mundo na contemporaneidade. E aí nós temos alguns dados que nos ajudam a dar a real dimensão da indústria pornográfica. De fato, a indústria pornográfica tem uma lucratividade altíssima, estimada em 400 bilhões de reais por ano. Esse número é superior aos investimentos brasileiros em aeroportos, ferrovias, rodovias e portos. É maior que o lucro de todas as faculdades privadas brasileiras, maior que o lucro da Unimed, maior que o lucro do Cirque du Soleil e é maior que o lucro de grandes empresas da área da comunicação como a Rede Globo, o SBT e a Netflix. Mesmo que todos esses valores sejam somados. É isso mesmo que você ouviu, é um lucro maior do que todos esses investimentos, que é a Unimed, que todo o lucro dessas redes de comunicações juntos. Isso nos dá uma dimensão também da sociedade em que vivemos. É uma sociedade que investe muito mais em pornografia do que em transporte, cultura, lazer, educação, saúde. E como tudo no capitalismo, o que não faltam são exemplos de pessoas bem-sucedidas desse ramo para que se aponte e diga, tá vendo? Tá aí uma possibilidade de ganhar muito dinheiro. E realmente é considerável a lista de atrizes ou atores que se deram bem nesse ramo, que ganharam muito dinheiro. O que não faltam são exemplos de atores ou atrizes que começaram de baixo na indústria pornográfica e chegaram até um alto patamar, a ter a sua própria produtora e assim por diante. Agora, quantos não chegaram lá? Quantos ficaram para trás? Quantos tiveram a sua carreira arruinada? E não apenas a sua carreira na pornografia, mas a sua carreira profissional como um todo, por conta da pornografia. Para além de tantas histórias de sucesso, quantas histórias de fracasso existem? Aliás, essa é uma pergunta que vale fazer não apenas para a indústria pornográfica, mas para qualquer outro ramo de atividade dentro da ordem capitalista. E, como sempre, a pornografia é mais um daqueles ramos onde nós temos algumas pessoas ganhando muito dinheiro, enquanto nós temos muitas pessoas que não estão ganhando tanto dinheiro assim. E quem são essas pessoas? Justamente as atrizes e os atores envolvidos na produção de pornografia. Nem todo mundo recebe um salário tão grande assim. Nem todo mundo tem a oportunidade de crescer na carreira igualmente. Estudos apontam que o tempo médio de uma carreira no ramo da pornografia é de 2 a 3 anos, em média. Os casos mais longevos de pessoas que se consolidam e ficam anos nesse ramo são exceções.
E muitos dos problemas que nós vamos ver na indústria pornográfica são os mesmos problemas que nós vemos na indústria cinematográfica como um todo. Procurem saber mais sobre os bastidores de Hollywood, sobre a atuação dos sindicatos. E isso, bom, eu estou falando de um recorte Estados Unidos, mas se nós formos pensar que diferentes países no mundo têm diferentes produções pornográficas, isso nos dá uma amplitude muito maior e como as relações de trabalho são diversas em cada um desses países. E na atual fase do capitalismo, assim como é mais barato instalar as fábricas em algum país de terceiro mundo, onde o custo da produção é menor, e você pode pagar menos às pessoas para continuar vendendo um produto caro, assim também é com a pornografia. Também existem lugares no mundo onde é mais barato você pagar pessoas para contracenarem em um filme pornográfico, enquanto que o lucro dessa indústria é absolutamente o mesmo, porque lá no final vai ter um consumidor que vai pagar por isso. Se isso está chegando de graça para você, desconfie. Mas, para além do custo financeiro disso, quanto que custa em termos de experiência humana para produzir pornografia? Segundo uma pesquisa, a Pesquisa Trinacional sobre Tráfico de Mulheres do Brasil e da República Dominicana para o Suriname, atrizes e atores também, pornô, vivem uma realidade onde nós temos cativeiro, ameaças, pessoas sendo obrigadas a usar álcool ou drogas para sobreviver, quer dizer, para suportar as terríveis condições a que são submetidos, e outros níveis de violência, como a violência física, por exemplo, espancamentos e assim por diante. Uma realidade onde essas mulheres são submetidas a jornadas de trabalho extenuantes, obrigadas a venderem os seus corpos diante das câmeras, obedecerem ao que os produtores estão mandando fazer, e em cativeiro, sem direito de ir e vir. A sua liberdade é cerceada. E se você chegou até aqui e está pensando, eu não acredito que é assim. Calma, daqui para frente nesse vídeo nós vamos explicar melhor como e por que isso acontece. Não é porque essas coisas não estão explícitas para o consumidor final de que elas não existem. E as mentes mais incautas poderiam pensar, mas como assim jornada extenuante? Como assim condições terríveis de trabalho? As pessoas estão sendo pagas para fazer sexo. O que haveria de ruim nisso? O problema é, será que o que nós estamos assistindo numa produção pornográfica realmente é sexo? Segundo uma outra pesquisa, a Aggression and Sexual Behavior in Best-Selling Pornography Videos, a Content Analysis Update, algo como agressão e comportamento sexual nos vídeos pornográficos mais vendidos, uma análise do seu conteúdo. Essa pesquisa analisou cenas dos materiais pornográficos mais vendidos e os pesquisadores detectaram que em 88,2% das ocasiões haviam agressões físicas. O que querem dizer com agressões físicas? Principalmente tapas, bofetadas, puxões de cabelo, entre outras coisas. E que em 48,7% dessas produções havia agressão verbal. Em todas essas ocasiões, 94,4% das vítimas das agressões eram as mulheres. Por isso é importante ter em mente que existe muita violência por detrás de uma produção pornográfica. Quer dizer, aquilo que vai para a cena final, porque precisamos levar em consideração que essas cenas elas são editadas. Então, se uma cena não ficou boa o suficiente, faz de novo. Quer dizer, se não passou a mensagem da maneira como gostaria de passar, faz de novo. Isso inclui mais tapas, mais bofetadas, mais xingamentos, mais agressões. Existem atrizes que dizem que não tem diferença entre um estupro e uma cena pornográfica. A diferença é que na pornografia a atriz foi paga. Quem diz isso é a Jéssica, que foi uma atriz pornô e o depoimento dela está disponível no YouTube, no Fight the New Drug. Quem quiser saber mais sobre isso, acesse o depoimento dela e de outras mulheres envolvidas na produção pornográfica. Decorrente disso, é muito comum nos sets de filmagens rolar drogas. E quando eu falo drogas, é todo tipo de drogas, lícitas e ilícitas. O álcool é só a principal delas, mas além do álcool, entre as drogas mais consumidas estão maconha, cocaína, êxtase, metanfetamina,
E com certeza podemos adicionar nessa lista também antidepressivos, drogas para ansiedade, analgésicos, entre outras. Sem contar nas DSTs. Segundo Lubben, pelo menos 80% das atrizes e atores relatam ter contraído doenças sexualmente transmissíveis trabalhando em produções pornográficas. As principais delas: clamídia, com 62,6%, e gonorreia, com 30,8%. Mas por quê? Segundo Lubben, apenas 17% dos atores usam preservativos, enquanto Grudzen diz que os atores relatam ser orientados a não usarem preservativos na hora de gravarem as cenas. Mas além das DSTs, a doença mais comum numa produção pornográfica é a depressão, tanto em atrizes quanto em atores. Mas como eu já disse antes, alguém poderia se perguntar, mas eu não vejo nada disso numa produção pornográfica, então que história é essa? Ou por que alguém escolheria se submeter a isso? A questão é, não escolhem. As pessoas são submetidas a esse regime de trabalho, a essa jornada de trabalho. Não escolheram por isso, mas são obrigadas. Como eu já falei para vocês antes, a pornografia é apresentada como uma indústria lucrativa e uma oportunidade de enriquecer. Existem muitas pessoas ganhando dinheiro com isso, por que você também não ganharia? E isso é um atrativo fácil para pessoas que querem ganhar dinheiro de uma forma rápida, e isso então é utilizado como um discurso para seduzir geralmente mulheres jovens para atuarem nos sets de filmagem, entre outros. E quando eu falo entre outros, é importante ter em mente que nós estamos falando de uma indústria, nós estamos falando de capitalismo, que trabalha sob demanda. E sim, é uma demanda. Agora, você sabe quantas demandas existem? E o que envolve atender a essas demandas? Há uma variedade enorme nesse meio, que eu não quero nem me estender aqui muito falando a respeito, porque existem níveis inimagináveis para a grande maioria das pessoas. E a questão é, o quanto disso é consensual? Ou ainda que uma pessoa se submeta a entrar na indústria da pornografia. O que levou ela a cogitar essa proposta e a aceitar essa proposta? Então nós estamos falando de um problema que é um problema social, que nos fala muito mais sobre a desigualdade, sobre as questões de renda, sobre questões trabalhistas, porque mulheres e homens são pagos de maneira diferente nessa indústria. Talvez é o único lugar onde mulheres recebam mais do que os homens, infelizmente. Não pelos motivos que nós gostaríamos, mas isso é que é o mais irônico, por um mecanismo que é essencialmente machista. E na indústria pornográfica funciona aquele mecanismo que é muito presente no capitalismo. Se alguém aceita um trabalho por R$1.000, mas um outro alguém aceita por 800. Então alguém pode aceitar por 600. E assim vai até baixar o preço. Agora, a propaganda é, olha, você pode ganhar até R$1.000. Mas no final acaba que você ganha 200. Então nós estamos falando de propaganda enganosa, de promessas fantasiosas. Por exemplo, a pessoa aceita um trabalho de modelo e quando vê, está no set de filmagem de um filme pornô. E é obrigada a fazer aquelas cenas que são dadas ali porque o contrato que ela assinou demanda isso. E aí? Fora que, como eu já falei, assim como as relações estão globalizadas, o mesmo se dá também na pornografia. É pensar que isso movimenta um mercado onde os produtos oferecidos são pessoas, são seres humanos, que têm as suas histórias, que têm as suas sensibilidades, que têm as suas idiosincrasias, enfim, que são seres únicos e que nessas produções são reduzidas apenas a alguém para ser usado. Mas o que eu quero dizer é que não estamos falando de relações de trabalho justas. O que nos leva a pensar que isso não é uma exclusividade da pornografia. Como eu já falei, nós estamos falando de capitalismo. Então só até aí nós já temos um bom indício de como que a pornografia contribui para a violência contra as mulheres. Nós estamos falando da exploração econômica, nós estamos falando de questões sociais. Agora, quando nós ampliamos essa discussão para o nível psicológico e emocional, tanto em homens e mulheres, aí a coisa fica muito mais complicada. Mas, por hoje, quero apenas deixar esta centelha aqui. Falar sobre pornografia é falar sobre capitalismo.